Obrigado, ó Deus. Estamos aqui de novo na presença de todos, na tua presença, ó Deus. Que seja um bom dia hoje no domingo, dia 12/4/26. Que todos tenham aí uma manhã agradável, começando um domingo aí, um dia nublado, chuvoso, mas com a graça de Deus estamos aqui. Que Deus abençoe a todos. É que nós pedimos, ó Deus, nós fazemos essa pequena oração, ó Deus, de início desse vídeo, para falar a Tua palavra, ó Deus, que nós possamos falar aquilo que o Senhor queira que a gente divulgue, que a gente mostre e que a gente viva principalmente a Tua palavra e não apenas fale, ó Deus. Que nosso comportamento seja a respeito do Teus dizer, Tuas determinações, é o que nós te pedimos, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoe a todos que vierem a ver e assistir esse vídeo, que possa abençoá-los todos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos começando mais um livro da Bíblia hoje, no programa Manhã com a Bíblia, que eu pretendo fazer sempre. Não espero não parar com essa missão dada por Deus para nós, para mim. Então eu pretendo continuar sempre com ela, falando a princípio dos livros da Bíblia. Cada dia eu falo de um livro, e depois que terminar os livros eu devo voltar por assuntos, cada dia um assunto. Isso aí, sobre o assunto, vamos englobar o Antigo Testamento, porque sobre os livros eu comecei no Evangelho de Mateus e devo terminar em Apocalipse. Não sei se vou falar Apocalipse todo, porque é uma interpretação. Se Deus me instruir a falar, eu devo falar. Talvez algumas coisas, não tudo sobre o Apocalipse, mas vamos aqui. Eu já falei das cartas de Paulo, todas elas. Agora vamos começar nas cartas universais. Começando para a carta aos Hebreus, uma carta escrita por um autor desconhecido. As pessoas fazem suposições de quem escreveu. Uma coisa, quando chegar no final desse vídeo, eu vou dizer de onde ela foi escrita. Então, provavelmente, de alguma daquelas pessoas que estavam naquele lugar quando ela foi escrita, né? Isso está na própria carta aos Hebreus. Essa carta foi escrita pelo autor, pelo fato do nome do autor não ser mencionado no texto bíblico. Paulo, Lucas, Barnabé, Apolo, Silas, Filipe, Priscila e outros têm sido sugeridos. Qualquer que seja o autor, refere-se a Timóteo como um irmão. Então, quem escreveu, lá no final vou dizer de onde foi escrito, e quem escreveu Timóteo era um irmão. Quem considerou Timóteo como irmão? Quem escreveu 2 cartas para Timóteo e deixou ele como encarregado na igreja de Éfeso? Então, pode ser que seja o mesmo autor das cartas lidas e escritas até aqui. Bom, os destinatários aos hebreus, todos os cristãos hebreus, provavelmente aqueles cristãos já da segunda geração. A primeira geração começou lá com Pedro, nos discursos de Pedro, quando em Pentecostes os apóstolos foram recebidos lá pelo Espírito Santo, que desceu sobre eles. Eles passaram a falar com entendimento de todas as línguas. Com isso, os hebreus, os judeus que ouviram, que entenderam e se converteram naquela época, só com 2 discursos de Pedro foram mais ou menos 8.000 convertidos. Quantos judeus não teria dentro desses 8.000? E de todos os lugares, né, da época do mundo. Então, para esses judeus os judeus baseavam-se
ritos, baseava-se em coisas que as pessoas veem fazer, como, por exemplo, as ofertas para tirar o pecado das pessoas, que era oferecido uma vez por ano pelo sumo sacerdote no tabernáculo, no Santo dos Santos que ele levava. Então, já com Cristo, não existe mais essas coisas. E com isso, pela fé que tem que ter muita força, com Jesus é a fé. E lá em Moisés eram rituais, então rituais viam. Então as pessoas, a princípio, aceitam a Jesus Cristo, começam a viver, mas na falta daqueles rituais, naquelas celebrações, sentem falta e aí tendem alguns a voltar, a querer voltar ao antigo costume, né? Então essa carta foi escrita provavelmente pelo ano 70, entendeu? E porque os sacrifícios e as cerimônias religiosas são mencionadas no livro, mas não é feita nenhuma menção à destruição do templo. Quer dizer, foi bem antes da destruição do templo, foi no ano 70, a segunda destruição, 70 depois de Cristo. Então aqui mais ou menos escrita aí por volta do ano 60, uns 10, né? Ainda com Jesus, porque Jesus disse, ainda na nossa geração esse templo será destruído. E foi destruído no ano 70. Então aquelas pessoas que estavam com Jesus ali, que viveram mais de 70 anos, realmente foi destruído na geração deles, né? O panorama desses cristãos, eles eram judeus, estavam provavelmente sofrendo uma violenta perseguição social e física. A igreja estava sendo muito perseguida. Como judeus, eles não eram perseguidos, agora como cristãos eram perseguidos. Com isso, muitos deles desistiam, voltavam. Então essa carta aos Hebreus, ela dá muita ênfase a isso, a persistência para permanecer em Cristo, porque com Cristo o que manda é a fé e não as celebrações, os rituais, nada disso, é a fé. A fé, a oração, né, que já foi ensinada para eles como se deve orar, né, pelo próprio Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 7, como deve orar. Foi ensinado para todos eles. Então, com oração, com fé, nós vamos continuar com Jesus e abandonar aqueles costumes, aqueles rituais lá do Antigo Testamento, determinados, escritos por Moisés, né? Aqui no capítulo 3 da carta aos Hebreus, nós vamos ver aqui que o autor diz que Cristo é superior a Moisés, né? E fala da incredulidade, do perigo da incredulidade e da desobediência. Se desobedecer às leis de Cristo é um perigo. Então ele fala nitidamente aqui no capítulo 3, né? Porque olha só o que ele fala aqui no versículo 4 do capítulo 3. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Nós edificamos nossa casa, mas o que edificou tudo? A matéria-prima para fazer a casa, tudo? Foi Deus. Deus que fez todas as coisas. Olha o versículo 5. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de se anunciar. Haviam de se anunciar. Então Moisés foi naquele período. Não é eterno, eterno é Jesus. Moisés veio para preparar o caminho para Jesus, preparar aquele povo para que eles se convertessem a Jesus. Capítulo 6, olha só aqui como ele arremata esse pensamento. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, filho sobre a sua própria casa, não é o que acontecia com Moisés, mas era um servo.
Cristo é o Filho, a qual a casa somos nós. Olha só o que ele diz, a casa somos nós. E tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. É que João fala em Apocalipse, quem persistir até o fim, este salvará. Então, temos que permanecer até o fim, com muita fé, com muita oração, com muito sacrifício, porque, como o próprio Jesus disse, a porta é estreita. Para seguir Jesus, a porta é estreita. O mundo, a porta é larga, é fácil, nem porta tem, é fácil. Agora, para seguir Jesus, a porta é estreita, é difícil, né? E aí vamos pulando aqui para o capítulo 5, né? E ele diz que todo sacerdote da época de Moisés era tomado dentre os homens e constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, mas que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Dons e sacrifícios pelos pecados. Agora, quem perdoa os pecados? Jesus, o Deus nosso, né? Então, aí ele continua escrevendo aqui no versículo 2, e possa compadecer-se eternamente os ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Isso falando de Moisés. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Olha o que ele disse. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele fazia oferta pelos pecados pelo povo, mas por ele também, porque ele também é pecador. É homem, é humano, é pecador. Agora, o que acontece com Jesus, nosso sumo sacerdote, hoje? Ele não é pecador, ele era Deus, ele foi santo dos santos. Ele não é pecador, ele não oferece sacrifício por si, só por nós. Ele ofereceu o sacrifício da tua vida, sua morte de cruz, por todos nós, não por ele. Ele já é salvo, é filho de Deus, é Deus. Ele se encarnou, se fez carne, morreu na cruz, foi crucificado para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, e não o dele. Ele não é pecador, ele não era, nunca foi, não é pecador, sempre existiu, sempre foi, como está lá em João, no primeiro versículo, os 3 primeiros versículos do Evangelho de João. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o sempre teve com Deus desde o início. Então, vamos continuando aqui. Olha que o versículo 4, do capítulo 5 ainda. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Aqui ele vai confirmar lá no capítulo 17 do Evangelho de João. Os 5 primeiros versículos do 17, do capítulo 17 de João, ele faz a oração por ele próprio, porque ele já tinha sido, já era para estar sendo entregue, denunciado, né, por Judas Iscariotes. Então ele faz uma oração nesse capítulo 17, do 1º ao 5º versículo, para ele próprio e Pai. Do 5º ao 19, aos apóstolos. Do 20 ao 26, por todos nós. Cristo faz oração por todos nós. Então, no capítulo 17, é um capítulo de oração de Jesus. Todo ele de oração. E nos primeiros versículos deste capítulo, ele se glorifica com Deus, com o Pai. É o que está dizendo aqui na carta aos Hebreus, né? E aqui no capítulo 8, vamos falar aqui, ele fala da nova aliança, é maior que a antiga. A nova aliança é a de Jesus. A antiga aliança é aquela que foi dada com a missão com Moisés. Começou lá em Abraão, quando Deus pede ele para sair da terra dele, sair da parentela dele, para uma terra que
que Deus iria mostrar para ele. E ali, o que ocorreu? Deus criou o povo de Deus, os judeus, até a vinda de Jesus. E o que aconteceu com esse povo? Não aceitou Jesus. Então, aí é que entra os ímpios, nós, na história. Deus criou a igreja. E quem ler, quem obedecer e continuar na palavra de Deus, este sim, Jesus veio para ele. Então, a nova aliança é com Jesus, esta é permanente. A antiga falhou, mas a nova não falha. Né? Ora, aí no capítulo 8, vamos falar aqui vamos ler aqui algumas coisas do capítulo 8, no versículo 1. Ora, suma do que temos dito, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Jesus está sentado à destra do Pai, à destra de Deus, interferindo, falando e nos representando perante o Pai, perante Deus. Né? É o único intercessor entre nós e Deus. 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. O tabernáculo de Jesus foi Deus que fundou. O tabernáculo lá da segunda foi o homem. Apesar de que foi determinado por Deus, foi tudo, as medidas do que seria feito, tudo por Deus, mas quem fez foi o homem. Aqui em Jesus Cristo é o próprio Deus, é Jesus. Ora o versículo 3, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa a oferecer. Olha, mais uma vez ele diz isso. Então o sumo sacerdote também tinha alguma coisa a oferecer. Jesus não. Jesus é Deus. Oferece tudo por nós, né? Só por nós. Então, e aí é uma diferença muito radical, né? Lá no capítulo 10, ele vai falar sobre a fé. A fé que todos tiveram no Antigo Testamento, né? Nós temos que viver pela fé hoje. Então, isso no capítulo 10 ele começa a falar sobre a fé. E no capítulo 11 ele dá os exemplos daquelas pessoas que foram verdadeiras pessoas da fé. Então, e aí por quê? Ele dá o exemplo para a gente, para nós termos fé, termos a paciência em oração e sermos firmes na fé. Então, no capítulo 11, logo no primeiro versículo, ele diz: ora, a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aqui está a definição da fé. Né? Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé os antigos alcançaram testemunho. Porque lá mesmo, na antiga aliança, muitas pessoas tiveram fé naquilo que Deus prometeu através dos profetas. Tiveram fé. Né? Então, aqui no versículo 4, ele começa, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Isso quer dizer o seguinte, Caim matou Abel, mas Abel continua vivo. Por quê? Deus ressuscita os justos. Né? Olha o 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que, como antes de sua trasladação, alcançou testemunho de quem agradara a Deus. Enoque agradou a Deus, provavelmente aqui em todos os sentidos, e Deus não concedeu ele a morte, e sim a transferência dele desta vida para a próxima. Foi trasladado em vida.
Enoque, o primeiro, né? Versículo 7. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação de sua família preparou a arca, para a qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quando Deus falou para ele, ele teve fé. Ele construiu uma arca, e durante 100 anos construindo uma arca, para poder salvar a humanidade, salvar ele, a família e todos os animais da terra, que Deus tinha determinado para ele. Ele acreditou, ele teve fé no que Jesus falou para ele. Jesus sempre existiu, então Jesus é o verbo de Deus. Então tudo que foi feito no Antigo Testamento, tudo que foi falado dos anjos, era Jesus, o verbo de Deus. Está lá no primeiro versículo do Evangelho de João. Vamos lá aqui no versículo 8 do capítulo 11, mais um. Pela fé, Abraão, segundo o chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Teve fé naquilo que Deus determinou para ele. Por que nós não vamos ter fé hoje? Olha esses exemplos de fé. Olha esses exemplos de fé. Lá do Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Mas dando como exemplo aqui da Nova Aliança, no Novo Testamento, na Carta aos Hebreus. Por que esse autor deu tanta ênfase a tudo isso? Para que aqueles judeus, hebreus, que tinham sido convertidos a Cristo, não desanimassem da falta de rituais, da falta de celebrações. Não desanimasse e voltasse lá para a Antiga Aliança. Permanecesse com Cristo. Né? Então, eu vou terminando aqui, porque acho que já dei meu recado hoje. Já estamos com 22 minutos e 8 segundos de vídeo, mas eu vou agora responder aquilo de onde foi escrito esta carta. Por aí nós podemos saber, provavelmente, quem deve ter escrito esta carta. Amigo de Timóteo, irmão, né? Considerava irmão de Timóteo. Olha lá, capítulo 13, último capítulo desta carta. Versículo 22. Vou ler o 22, 23, 24 e 25, que é a despedida do escritor para os hebreus. Vamos lá, 22. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Olha só, suporteis a palavra desta exortação. Suportar as pressões, suportar o mundo, suportar tudo. É o que ele quis dizer aqui indiretamente. Para permanecer na fé com Jesus. Né? 23. Sabei que já está solto o irmão Timóteo. É o que ele fala aqui, já está solto o irmão Timóteo. Então, o escritor considerava Timóteo como irmão. Com o qual, se vier depressa, vos verei. Se vierdes depressa, vos verei. Então, Timóteo foi solto. Se os hebreus forem rápido, lá onde o escritor está, veria Timóteo. Né? 24. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Os da Itália, olha só, vou repetir, 24. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. O que ele quis dizer aqui? Os da Itália. Então ele escreveu da Itália, provavelmente de Roma, onde estavam lá os amigos de Paulo e Paulo. Roma, provavelmente. Porque os da Itália os saúdam. Os da Itália por quê? Provavelmente escrito ali da Itália. A graça seja com todos vós. Amém. Por isso que eu disse que provavelmente foi escrito da Itália. Como ele disse aqui, os da Itália. Provavelmente estava junto com o pessoal da Itália. Na Itália é o que? Roma. Roma que dominava e estava em todo o mundo. Então aqui
o escritor de Hebreus sauda a todos, eu também estou saudando aqui a vocês que me ouviram até agora. Hoje foi um pouquinho mais longo, porque é uma carta muito importante para os nossos dias de hoje, para nós preservarmos a nossa fé, persistirmos na fé, continuarmos na palavra, mesmo com todas as coisas ruins deste mundo. Com as coisas ruins, com as pessoas ruins, com tudo que possa nos prejudicar na nossa vida. Mas com Jesus seremos salvos. Que Deus abençoe a todos. Fazendo aqui uma oração para poder nos despedir de hoje, num domingo maravilhoso. Agora está abrindo um sol, a chuva já parou, por aqui pelo menos, aqui em Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro. Espero que muitos estejam ouvindo e vendo esta mensagem. Ó Deus, obrigado, Deus, por mais um dia ter levado a Tua palavra, mais um livro da Bíblia sagrada a Ti, ó Deus, nós te pedimos. Obrigado por tudo, abençoe o nosso Brasil, abençoe os nossos políticos, nossos dirigentes, que governem para o país, para o povo e não para si próprio, Deus. Que abandonem a corrupção, que nós possamos julgar os maus e excluí-los da nossa política, ó Deus. Nós podemos, em nome de Jesus, salvar o nosso país, nos proteja das guerras, das tribulações e dos homens maus. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que tenham um bom dia, uma boa semana que começa hoje, no domingo.